Boa noite a todos. Meu nome é Rosemary Costa. Sou estudante da doutrina espírita. Estou aqui no rancho. Olha que lugar maravilhoso, olha. Estou aqui na beira do rio, pegando um incentivo, né, espiritual. Ar puro. Tentando meditar aqui numa sabedoria. O que eu quero? Por que eu estou vindo nesse vídeo? Aqui tá um barulhinho, tá, pessoal? Mas é motor de canoa, é gerador de energia. O que eu vim trazer? Para a gente estudar junto o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é a minha proposta? Para a gente colocar trechos pequenos de estudo. Eu acho uma hora boa, um tempo bom de estudar. Já tem um tempinho que eu estou estudando, mas ainda é pouco, para a gente entender essa doutrina maravilhosa do Cristo. Né? O que é que ele veio trazer para nós? E qual que é a minha ideia? É traduzir o Evangelho em palavras acessíveis a todos. Porque o Evangelho, bem compreendido, e sobretudo bem sentido, traz a essência do Mestre, Jesus. Esse Salvador que veio nos trazer a luz, que veio nos trazer os princípios de Deus, o nosso Criador. Né? Às vezes a gente vai dar uma passada lá atrás, na história, às vezes a gente vem aqui para frente, vem trazendo o Evangelho, e às vezes nós vamos em leis para trás, para a gente entender o quê? O que este Evangelho veio nos trazer. Tem muita gente estudando, parabéns, tem. Mas qual que é a minha proposta? É esmiuçar, é trazer um evangelho simplificado, de maneira que ele chegue lá na pessoa simples, humilde, de maneira que a palavra que está aqui chega num vocabulário acessível. Aquele pão com manteiga e café que todo mundo vai entender. Porque eu poderia muito bem chegar aqui, dizer palavras bonitas, maravilhosas, né? E assistir o vídeo da Rosa, não entendi nada. Então, qual que é a minha proposta já de início? É traduzir. Acompanho muitos palestrantes, estudo com o professor Laércio Fonseca, estudo com o professor Haroldo Dutra, grande mestre, né? A professora Anete Guimarães, sigo ela, estudo com eles e faço um esforço para estudar na minha casa. E quero dizer a vocês que estão iniciando, que vão iniciar esse estudo conosco, aqui é muito simples. E a base que nós vamos ter é o Mestre Jesus. É Cristo, é Jesus, o Messias. Ah, mas por quê? Não, nós vamos ficar com ele. Aí nós vamos falar um pouco de Umbanda, nós vamos falar um pouco de budismo, nós vamos falar um pouco de outros assuntos. Sim, nós vamos falar de Rosa Cruz, nós vamos falar, podemos entrar na maçonaria um pouquinho, né? Em outros ensinamentos, em outras escolas. Mas um alerta que eu dou a todos os interessados no estudo do Evangelho e nas obras do Pentateuco, que são as 5 obras, né? De Kardec, que Kardec trouxe para nós em 1857, ele nos trouxe um impulsionamento, nos impulsionou a entender o espírito imortal que nós somos. Então, a minha proposta é estudar aqui, pincelar ali outro livro e ir trocando ideias. E vamos trocando ideias. Serão vídeos curtos, tá? Porque nós vamos estudar pedaços do Evangelho. Esse início do evangélico aqui, essas primeiras palavras, vocês vão ler em casa. Eu não vou ler, não. Nós vamos começar já de início
no capítulo, no primeiro capítulo, né? Deixa eu pegar ele aqui. Eu não vim destruir a lei. O que Jesus quis dizer com isso? Rose, eu estou advogada, sabe, há 25 anos, e lei, né? A gente entende. Mas o que ele quis dizer? Eu não vim destruir a lei. E ele fala no primeiro item e no 2, que nós vamos estudar agora, tá? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. É o Messias falando, Jesus. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, o que ele fala? Quando ele viveu na época, né, que nós sabemos perfeitamente, que tivemos o nascimento dele aí agora, não é isso? Ele disse, eu não vim destruir a lei de Moisés e de todos os profetas. Veio lhe dar cumprimento, cumprir o que está escrito na lei. Porque quando Moisés traz o Pentateuco, quando Moisés traz os 10 mandamentos, o que ele traz? Leis de ordem, de organização, leis morais de respeito, de amor, não é isso? Não matarás, não roubarás, não cobiçará a mulher do próximo, respeito, dignidade, cumprimento da ordem de Deus, respeitar o outro, não roubarás, não matarás. E Jesus veio fazer o quê? Cumprir essa lei, dar cumprimento a essa lei. E nos mostrar verdadeiramente quem é o Pai. Quem é o nosso Pai? Aquele que criou tudo e todos. Não é isso? Né? Então, ele vem fazer cumprir e não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. O que ele quer dizer com isso? Tudo que está nas leis morais e nos princípios que movem as relações de convivência entre eu, você, o próximo, sua mãe, seu filho, sejam cumpridas de respeito, de amor, de dignidade, de compaixão para com o próximo. São leis morais de convivência salutar entre as pessoas. Não é gritando, maltratando, judiando do outro que se vive dentro dos princípios de Deus. Não é isso? Todo mundo sabe disso? Todo mundo vivencia isso? Ninguém aqui é inocente a ponto de falar, eu não entendo. Entende? E se você está no seu convívio familiar, porque é necessário você estar aí exatamente com essas pessoas. O que é difícil às vezes é que a gente pergunta, o que eu estou fazendo aqui nessa família? É o lugar que você tem que estar. E quando a gente passar a entender isso e colocar isso na nossa mente e no nosso coração, usando a razão, que é o raciocínio lógico, e a resignação que vem do coração, a gente começa a entender o Evangelho. A gente fala, nossa, é tão simples. E é isso que ele diz aqui. Ele veio dar cumprimento à lei. E que seja cumprido até o último ponto, até o último centavo, até a última vírgula da lei. Só que isso pode ser feito de maneira suave, de maneira amorosa, de maneira saudável. E é isso que nós vamos entender no Evangelho. Aí no segundo item, Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Qual que é invariável? É a de Deus. A de Deus não muda. Não é isso?
não roubarei, não matarei, porque quem tem direito de tirar a vida, né? Só quem pode dizer, você vem para mim, é Deus. Essa é invariável. E a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. O que é isso, Rose? Lá na época do Moisés, né? Lá atrás, ele fez leis civis, de costume, de convivência, qual o local que você está, onde você reside, qual o bairro. São leis de convivências. Estas são variáveis. Estas modificam com o tempo. Um metro quadrado de uma área que você pode morar, né? É 10 por 25 numa cidade. Amanhã pode mudar, pode ser 12. Né? 250 metros quadrados. Então, essa é a lei do homem. Eu vou falar para vocês, a lei de separação, né, divórcio, ela já mudou várias vezes. Antes era só o desquite, não é isso? Depois vem a separação judicial. E o divórcio depois de quanto tempo que você podia pedir o divórcio? Hoje não. Hoje é divórcio direto. Tup, separou, não dá mais, tchau. Ah, obrigado. Não é isso? Então, essas leis dos homens, elas são mutáveis. A de Deus, não. A de Deus são princípios quânticos de convivência que movem o universo. São princípios de amor, de solicitude, de benevolência, de piedade para com o outro e para consigo mesma. De amor a si mesmo e de amor ao próximo. Então, este é o primeiro vídeo. Nós vamos batendo papo ao longo das gravações que eu vou fazendo. Pergunte, vamos bater papo, né? Aqui a gente não sabe tudo. A proposta é estudar e levar este evangelho da maneira mais simples possível para aquela pessoa lá da fazendinha, lá que eu tô aqui no rancho, né? Tem muito rancheiro aqui. Aquele lá do fundinho, para que ele possa entender. O que é o evangelho? O evangelho é essa lei de amor. É esse princípio que Jesus veio trazer de cumprimento do que está escrito na lei. E ela será cumprida até a última vírgula, até a última palavrinha. Porque são princípios que movem as nossas convivências. São princípios que a gente vai percebendo com o andamento do evangelho que a gente precisa, porque senão ia virar uma selvageria, né? Todo mundo ocupando o lugar do outro, todo mundo cuidando da vida do outro, né? Cada um invadindo o espaço que o outro conquistou. Então, a primeira lei que nós lemos é essa aqui, do cumprimento da lei e não da destruição da lei. Né? E nós vamos entendendo esse mestre, esse amorável Senhor, esse amorável anjo, né? Que está no mundo celeste, né? Divino, é uma divindade que mostrou para nós, e com o tempo dos nossos estudos a gente vai perceber, que Ele nos ama. E já de início eu falo para vocês, e já terminando, aonde você for, o livro que você for ler, tenha o Mestre Jesus junto com você. Rose, eu vou ler o livro Exilados de Capela. Leia junto com Jesus. Sempre assim. Eu vou ler um livro de Umbanda, Teologia da Umbanda. Jesus em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque aí você não se perde. O problema, às vezes, do homem é achar, no orgulho e na vaidade, que ele está pronto. E o homem, eu digo o homem e a mulher, tá bem? Nós não estamos prontos. Não estamos. Nós estamos começando, engatinhando, começando a entender o que é o nosso trabalho, qual o nosso dever aqui neste planeta.
Um beijo. Ao longo dos vídeos a gente vai se conhecendo, eu vou me apresentando. E vou demorar pouquinho. Serão vídeos curtos para ficar gostoso de assistir. Boa noite, obrigada. Dia 30 de dezembro de 2020, né? Amanhã é o último dia do ano. Eu vou ver se eu gravo um pedacinho. Um beijo no coração de todos. Obrigada.